nós estamos em um tempo em que só um tempo de Esdras pode combater a ignorância, pode combater o engano, e porque houve na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 13, um tempo de guerra, em que houve uma calamidade, não havia armas em Israel. E aqueles que tinham estavam embotadas, as armas estavam, tanto tempo que não usavam, que estavam desafiadas, não estavam afiadas. E por isso hoje o corpo de Cristo precisa afiar as espadas, precisamos afiar as armas, porque é tempo de guerra e nós precisamos estar habilitados. E as maiores verdades são as mais simples, o fundamento, que muitas vezes você tenta entender outras coisas, mas falta o fundamento. Entender a obra de regeneração do Espírito Santo, esse é um grande desafio para nós. Deus sempre anunciou. A palavra regenerar, ela já fala só por ela, só pela palavra, ela já fala, né? É de novo. Então eu preciso fazer algo que já foi feito, tem que ser feito de novo. Tudo começou com o plano, vocês têm ouvido todos esses dias sobre salvação. Salvação é o plano perfeito de Deus, feito desde antes da fundação do mundo. E a salvação, a palavra sozo, que vocês já devem ter ouvido, ela é completa. A salvação, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, muitas coisas já são realizadas. Você saiu do império das trevas para o reino da luz. Você ganhou o maior presente que alguém poderia receber, o céu. E junto com a salvação, por isso é a alegria da salvação, né? A gente recebe algo que a gente tinha perdido e nem sabia que tinha perdido. Esse é o pior, né? Que é o Espírito Santo e a vida. Porque nem sabíamos que estávamos mortos, mas estávamos mortos. Então, quando eu falei de regeneração, fazer algo de novo. Reconstruir a partir de uma destruição. E nós estávamos destruídos sem Cristo. E nós precisamos ganhar um tipo de vida, porque vida a gente tem, mas era uma vida deformada. Nós precisamos receber de volta a vida perfeita, que é a vida de Deus em nós, a natureza divina em nós. Esse grande presente nós recebemos, foi anunciado, porque Deus ele é maravilhoso, o grande mestre. E todo mestre tem muito cuidado de como ensinar para que os alunos entendam aquilo, transmitir aquilo que os alunos, e o que a gente transmite, a gente quer que os alunos entendam. E o nosso Deus, o grande mestre, ele também tinha essa preocupação, ele sabe que a nossa mente é limitada. Então ele foi anunciando essa regeneração, essa obra do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, com muita calma, com muita paciência, entregando para a gente a realidade e a verdade, pouco a pouco, para que o momento que chegasse, na plenitude do tempo, chegasse o resgatador, o Salvador, com a salvação total, com a regeneração do Espírito Santo, a gente pudesse entender. Então, nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. E eu sei que vocês amam passear pela Bíblia, porque quem é aluno gosta, não é? Então, eu não vou ter preocupação de você ir para lá e para cá. Mas tudo começa com Gênesis. E foi em Gênesis capítulo 1, e eu quero que você abra comigo, em Gênesis capítulo 1, que o Senhor, ele diz em Gênesis, ele diz no capítulo 1, no versículo 2, e enquanto você está abrindo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, eu quero ainda que você tenha algo em mente, quando Jesus, ele falou em Mateus capítulo 9, sobre a parábola, e ele disse que nós não podemos, que não dá um remendo novo em roupa velha, vai ser pior o estrago. É isso que ele nos ensinou. Quando ele nos deu a salvação, ele deu o que ele deu para Adão e Eva, uma roupa nova, inteirinha. Eva buscou fragmentos, né? Com a própria mão dela, ela buscou uma folha de figueira. Mas Deus deu uma roupa inteira. Salvação é uma roupa inteira, é tudo novo. Só que a gente recebe a salvação e a gente quer
ter algumas coisinhas velhas, né? Não, o desafio do novo homem vai ficando em segundo plano. É bom o céu, é bom ter Jesus, você aceita algumas coisas e outras coisas você fica convivendo, que é o velho homem. E aí vai rasgar, mais dia menos dia vai rasgar. E aí você não entende uma pessoa que estava dentro da igreja, que estava muito bem, que estava até já exercendo algumas funções. Como assim esfriou? Como assim deixou? Porque tinha roupa velha, tinha coisa velha, e essas coisas velhas, a rotura é bem pior. Então, em Gênesis capítulo 1, está escrito que a terra, versículo 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o primeiro momento que nós vemos que algo iria acontecer, algo grande, algo maravilhoso, a terra destruída e o Espírito Santo de Deus pairando sobre as águas. E depois nós vamos ver que o Espírito de Deus o tempo todo na criação, regenerando, restaurando. Nós vemos na criação o tempo todo a ação do Espírito Santo de Deus. Agora, não mais parando, mas agindo. E nós vamos encontrar o ápice dessa regeneração. O ápice, porque ali não era regeneração, porque naquele momento Adão e Eva, como está escrito no capítulo 2, no versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Algo que parece que tão simples. Esse sopro foi tudo. Esse sopro foi o diferencial. Esse sopro foi o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que está dentro de você, foi soprado sobre Adão. Ali a palavra em hebraico é ruach. Ruach, que é R-U-A-C-H, é transliterado, né? Porque o hebraico mesmo não daria para você escrever aqui, a não ser que você seja aluno de hebraico. Se você estuda na academia de pregadores, você deve ser aluno de hebraico também. Mas agora eu estou facilitando, estou te dando transliterado. Então, ruach foi soprado. Naquele momento, Adão recebeu tudo o que nós temos de excelência. A imagem e semelhança de Deus, sabedoria. Porque a gente acha que sabedoria é só um aspecto. Não, a inteligência, nós recebemos da parte de Deus inteligência intelectual, emocional e espiritual. São 3 níveis de sabedoria, e a gente vê como de uma pessoa cheia do Espírito Santo, como Daniel, atuando com esses 3 níveis de inteligência. Ele tinha inteligência espiritual para interpretar sonhos, ele tinha inteligência emocional para ficar calmo ali na cova dos leões. Além da fé, ele tinha as emoções ali no controle. E ele tinha intelectual, que ele se tornou um dos 10 mais inteligentes ali do reino da Babilônia. Tudo isso Adão e Eva ganharam e foi perdido. Por isso, regeneração. A gente precisava receber isso de volta. Esse espírito que foi perdido, nós precisamos receber. E você vai entender tudo o que na regeneração ele faz em nós. Porque a perfeição estava ali no Éden. Mas eu preciso ir para o Antigo e para o Novo Testamento. Quando o Senhor Jesus chega em João capítulo 20. Abre agora João capítulo 20. Quando o Senhor Jesus, lá no cenáculo, tem tudo a ver com o que você acabou de ler comigo. Quando ele no cenáculo, ele entra no cenáculo, depois que ele ressuscita, em João capítulo 20, no versículo 21, e ele diz, eu vou começar no versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse o quê? Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E assim, todos os alunos falam alto comigo. O que está escrito? E com isso,
Você está acompanhando? Não estão acompanhando? E com isso, soprou sobre eles. Fala comigo, soprou. Aqui eu estou no meio de alunos. Soprou. O que é que foi feito lá no Éden? Soprou. Aqui a gente está falando de Pentecostes? Não, eu estou falando de um momento em que o Senhor Jesus estava soprando, dando o Espírito, porque o Espírito, vocês sabem, ele foi perdido lá no Éden. O Espírito, ele vem atuando no Antigo Testamento, são momentos em que ele vem e capacita a pessoa sobre quem ele vem, e ele veio sobre Sansão, e ele veio sobre Débora, e ele veio sobre Elias, e ele veio sobre Moisés, mas era para capacitar naquele momento, para tarefas especiais. Mas agora não, o Espírito Santo, você estava, a regeneração, esse presente que você recebe, essa obra que você recebe, vem para o teu interior para ficar. Não é momentâneo, é para ficar. Jesus soprou sobre os discípulos, e ele disse, depois que ele soprou sobre eles, e disse, recebam o Espírito Santo. Isso é fenomenal. Agora, para você entender melhor o que é que o Espírito Santo fez naquele momento, que é a regeneração do Espírito, abra Lucas 24. Lucas capítulo 24. É a mesma passagem, é a mesma, só que Lucas, ele vai dar um dado a mais para nós. Em Lucas capítulo 24. Eu não sei dos outros, mas Bíblia de professor é cheia de papel, e aí eu vou tropeçando nos meus papéis. Lucas 24, versículo 45. É a mesma passagem, se você ler desde o versículo 36, é a mesma passagem. A única diferença é que no momento em que ele soprou o Espírito, aqui está escrito o que aconteceu no versículo 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Gente, a conexão, a regeneração do Espírito Santo, quando ele que está dentro de você, ele te conecta de tal forma que toda cegueira espiritual cai por terra, toda surdez espiritual também cai por terra, e a tua mente fica liberada para se conectar com a mente de Cristo. Por isso que está escrito que você tem a mente de Cristo, porque a tua mente fica ligadinha com a mente de Cristo. Mas e aí, como que isso acontece? Nós precisamos continuar andando pelo Antigo Testamento, vendo tudo que a regeneração do Espírito faz em nós. Ele veio trazer de volta tudo aquilo que foi perdido no Éden. Absolutamente tudo. Nós nos tornamos novamente com um DNA, que é a nossa identidade, a verdadeira identidade, um DNA não deformado. E por falar em deformado, nós vamos ler também em Deuteronômio 32, o que aconteceu conosco, sem essa regeneração do Espírito. Como que nós ficamos depois do pecado? Além de mortos, nós ficamos exatamente como está escrito em Deuteronômio 32, versículo 4 e 5. O 4 é para você entender aonde nós verdadeiramente queremos ler. Aleluia. E está escrito, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Então, aqui, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Até aqui, Moisés está falando, ensinando para a gente tudo que Deus é, quer dizer, tudo não, né? Porque Deus é muito mais, mas ele está falando algo sobre Deus. Justo e reto é, mas o que aconteceu conosco? Nós nos corrompemos, corromperam-se contra ele, não são seus filhos, deixamos de ser seus filhos, sem salvação, nós não somos filhos de Deus, não são seus filhos, mas são a sua mancha, geração perversa e distorcida. Eu costumo dizer, eu sou da época, eu gosto de dar esse exemplo para você entender o que é ser mancha. Eu gosto de dar o exemplo, eu não nasci num lar evangélico, e eu estudava num colégio de freira,
E ali nós éramos obrigadas a escrever com caneta tinteiro. E ali a gente escrevia, tinha o tinteiro na minha carteira, eu mergulhava ali a caneta, depois que acabava a tinta, e ela sempre vinha com um excesso de tinta, e pelo menos as 2, 3 primeiras frases vinham com um excesso de tinta. Alguém já ouviu que isso existiu na vida? Caneta tinteiro? Levanta a mão, alguém que me conforma, né? Então, eu usei. E elas diziam que era bom para caligrafia. Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas eu era obrigada. Aí a gente tinha uma coisa que se chama mata-borrão. Alguém já ouviu falar o que é mata-borrão? Ah, que bom que tem gente que conhece o que é mata-borrão. Era um pedaço de papel que absorvia, né? Um tipo de papel que absorve tinta. Aí quando a gente acabava de escrever, porque se você não pusesse o teu mata-borrão e você virasse a página, ia virar um borrão. Tudo que você escreveu. Você tinha que secar a tinta. Aí você punha ali o mata-borrão e secava a tinta. Só que quando eu virava o mata-borrão, eu gostava de ver, porque as minhas frases ficavam escritas no mata-borrão. Só que, assim, eu escrevia casa, só que não ficava tudo. Ficava só eu que sabia o que estava escrito ali. Ficava a letra C, A, não. Ficava um pedaço do S no mata-borrão. Ficava uma pontinha do A. Eu sabia que era casa. Ninguém mais sabia que era casa. Olha, Deus só sabe. A gente, sem o Espírito Santo, Ele só sabe que a gente é filho, porque Ele ama a gente, Ele que criou, Ele que fez a gente. Porque a gente fica tão deformado, que só com essa regeneração do Espírito para dar um jeito na gente. Nós ficamos literalmente como manchas. Se você visse meu mata-borrão, era tudo um monte de mancha, corrompida, estragado. Mas agora, quando com o Espírito Santo e você deixando Ele atuar no teu ser por completo, você fica à imagem e semelhança de Deus, com um DNA novo, completamente novo. Mas vamos voltar e continuar andando. Nós estávamos falando pela manhã, na hora do almoço, nós estávamos falando sobre o Pentateuco, né, pastor? Então, e eu amo o Pentateuco, todo mundo sabe. Tem como falar sobre regeneração do Espírito Santo sem falar do Pentateuco? Lógico que não. Tem como falar da regeneração do Espírito Santo sem ela ter sido anunciada no tabernáculo? Claro que não. Quem sabe a acácia, qual foi? Bom, eu já falei. Qual foi a madeira que Deus mandou que fosse feito todo o tabernáculo e todas as peças do tabernáculo? A acácia. A acácia é uma árvore nobre? Não. A acácia é uma árvore retinha? Não. É uma árvore que você vê no deserto, principalmente a acácia do meio do deserto. Do deserto do Sinai até chegar no deserto de Israel, mas principalmente ali, a acácia ela é toda deformada. E aí Deus mandou que fizesse com uma madeira toda torta. Ia dar muito trabalho e deu. Claro que deu. Eles tiveram que lixar muito aquela madeira. Muito trabalho teve que ser feito. E depois de lixada, ela ficava retinha. E depois de retinha, ela estava pronta? Não. Tinha que colocar, ela tinha que ser revestida com ouro. Ela, por todos os lados, ela era totalmente revestida por ouro. E depois ela era colocada em pé. Eu estou falando das madeiras, não estou nem falando das peças do tabernáculo, só estou falando das madeiras que faziam a estrutura do tabernáculo. E todas elas ficavam retinhas, unidas, uma sem competir com a outra, todas ali retinhas, e a glória de Deus vinha sobre o tabernáculo. E vinha ou não vinha? A coluna de nuvem, a coluna de fogo não se afastava do tabernáculo, e Deus andava no meio do povo. Bom, a notícia que eu tenho para dar para você é que sem a regeneração do Espírito Santo, você é tortinho igual a acácia. Aí quando Deus começa pela regeneração, Ele começa a lixar, você fala, ai, está doendo e quer escapar da mão dEle. Mas eu falo para você, deixa que o trabalho é completo, deixa que vale a pena. Aí vem uma lixada, vem outra lixada, vem outra lixada. Aí quando você está ficando melhorzinho, você está falando, pronto, acabou. Ele falou, não, o melhor da história vem agora. É o vinho novo, é o ouro. Agora que eu derramo. Sabe o que é bom da madeira do tabernáculo? É quando eu olho a acácia. E o pastor Moisés foi comigo para Israel. Você foi para o tabernáculo, não foi?
Não foi. Em frente a uma réplica em tamanho natural do tabernáculo, eles deixaram acácias para mostrar a madeira retinha e a madeira tortinha. Sabe o melhor da história? É que a madeira trabalhada e revestida com ouro fica irreconhecível. E sabe o que é que tem que ser feito pela regeneração do Espírito Santo na tua vida? Você ficar irreconhecível. Quando eu olho para um Moisés irritado, que matou o egípcio, que quebrou a tábua, e eu termino o Pentateuco, eu não posso deixar, sou professor de Pentateuco, eu posso parar de falar em Pentateuco? Não. E quando eu vejo no final do Pentateuco Moisés, o homem mais manso da terra, eu digo que Moisés está em pé, como madeira de acácia trabalhado, revestido com ouro, irreconhecível. Eu vejo Paulo irreconhecível, eu vejo Pedro irreconhecível, e Deus quer que você fique irreconhecível para as pessoas, amém? Esse é o trabalho da regeneração do Espírito de Deus. Ele trabalha diariamente em nós. Mais do Espírito Santo sobre nós, a regeneração do Espírito Santo. Você leu nas epístolas, você lê o tempo todo que nós precisamos, o nosso coração precisa ser circuncidado. A carne precisa ser retirada. Esse é o trabalho do Espírito Santo, porque você aceita Jesus como Senhor e Salvador, é o início de uma caminhada, não é o fim de uma caminhada. As pessoas acham, pronto, eu estou salvo. Não, é o início. Jesus é o caminho. Então é o início de um caminho que eu vou percorrer, segurando nas mãos do Espírito Santo, porque Ele vai me conduzir o tempo todo a ficar melhor, a crescer e a ser regenerado em todas as áreas da minha vida, porque o teu espírito recebe vida, mas e a tua alma? A tua alma precisa receber essa regeneração todos os dias. É o caminho da santificação, é o caminho do crescimento, é o caminho do resgate de habilidades perdidas lá no Éden. Mas em Josué capítulo 5, você não precisa nem abrir para nós podermos caminhar um pouquinho mais rápido. Em Josué capítulo 5, eles já tinham andado pelo deserto, já tinham tido experiência de longe, experiência com a glória de Deus de longe. Por que de longe? Porque eles viram resultados de andar com a glória. Resultados, viram maná, eles viram a provisão do maná, a provisão da água, a provisão da proteção em si só. Eles viram o mar vermelho abrir, eles viram muitas coisas, as guerras serem vencidas, porque com Deus eles se tornaram imbatíveis. Viram muitas coisas, mas uma geração morreu no deserto, porque não deixaram o Espírito atuar na vida deles. Agora, uma geração estava entrando com Josué. E o que é que está escrito de Josué e Caleb? Tudo isso é para mostrar que o Senhor estava anunciando um presente que nós receberíamos com a salvação. Tudo isso estava anunciando o Espírito Santo de Deus. Uma geração nova, que viria liderada por Josué, que tinha um espírito excelente. Já falo. Ele tinha um espírito diferente dos que morreram no deserto. E eu tenho certeza que você tem esse espírito diferente e você não vai querer morrer no deserto por falta de deixar o Espírito trabalhar em você. Esse povo que ia entrar, eles não podiam entrar além do muro. Eles não teriam força para guerrear além do muro se eles não passassem pela circuncisão. Eles passaram pela circuncisão literalmente. Carne, o prepúcio foi retirado daqueles homens. Era carne, era do corpo, era o físico. Mas isso era para anunciar o que o Espírito Santo faz em você. Diariamente ele tira um pouco mais da carne para você poder ir além do muro e vencer os gigantes da vida. Olha, crente carnal não vai muito longe, não. Não vai além do muro.
sem o trabalho da regeneração, é outra mentalidade, é outra forma de pensar, é outra forma de sentir. É só você ver o que Jesus fez ali no montão, no sermão da montanha. Ele subiu ali na Galileia, no monte, e ele começou a dizer: gente, outra forma de pensar. O mundo diz que o poder é daquele que grita mais alto. Eu digo que feliz, e o poder é daquele que é manso. É outra forma de pensar, é outra forma de agir. Então, a regeneração do Espírito Santo, ela também foi anunciada aqui em Josué capítulo 5. Agora eu quero que você abra em Ezequiel 36. Ezequiel 36. E é claro que foi anunciado aqui, em Ezequiel 36. Parece que essa é a conversa de Jesus e Nicodemos. Porque a Bíblia, aprende uma coisa, a Bíblia não dá para você ler porções da Bíblia. Deus é um Deus que o mesmo assunto, todos os assuntos, todos, ele começa em Gênesis e ele termina em Apocalipse. Não tem jeito, todos os assuntos. Então, não tem como você querer aprender fragmentos da Bíblia. A Bíblia é um todo. Quer entender João capítulo 3, que é a conversa de Jesus e Nicodemos? Tem que conhecer Ezequiel, porque a conversa começa aqui. Ou seja, Jesus leva a resposta para Nicodemos do que está aqui em Ezequiel 36. Então, está escrito aqui em Ezequiel 36, no versículo 25... Ele estava anunciado já: aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Está vendo? Ele disse para Nicodemos que tinha que nascer da água e do Espírito. Água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês o quê? Coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ele está falando, a forma de regenerar você é regenerar o teu espírito. No momento que você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, o teu espírito ganha vida, você recebe o Espírito Santo, ele começa a habitar dentro de você, mas agora a tua mente, o teu coração, a tua teimosia, a tua dureza tem que ser retirada diariamente através do Espírito Santo de Deus. Diariamente, para o seu coração ficar cada dia mais parecido com o coração de Jesus. Porque vocês ouviram, eu vi a aula que vocês tiveram sobre a graça. Tem como você pensar em termos de graça sem ser com a mente de Cristo? Não tem, porque sem a graça, a tua mente, você é julgador, você vai ser uma pessoa que rotula os outros. Então não tem como. Para eu ficar parecido com Jesus, eu preciso do Espírito Santo agindo o tempo todo na minha vida. E aí, bem pertinho aqui, em Ezequiel 37, nós temos também o anúncio do Senhor, falando o que ele faria, qual é a figura que nós temos aqui, né, sobre a regeneração do Espírito. Nós encontramos um exército morto, destruído. Quem aqui é exército de Deus? Amém? Nós somos. Então, sem Cristo, nós seríamos um exército destruído como este no Vale dos Ossos Secos. Um exército destruído, morto, parecia irreversível,
Mas de repente, o Espírito de Deus manda o profeta, e o profeta vai para este vale, e ele vê a condição daquele exército, e começa algo a acontecer que nunca nós imaginaríamos: a reconstrução, a regeneração, a salvação daquele exército. E aí todo mundo sabe que foi, aí os ossos se juntam, e aí vem a pele, vem o tendão, vem a pele, e aquele exército parece que ele já está inteirinho, mas faltou o principal. Um exército sem o principal continuou deitado. Ele tinha nome de exército, tinha passado por uma restauração, mas aí Deus disse que faltava algo sobre aquele exército, e ele disse para o profeta: profetiza para que o vento venha, para que o meu espírito venha, porque eu colocarei o meu espírito e eles viverão. E isto é a regeneração do espírito. E o profeta profetizou, e o espírito veio, e como Deus prometeu, todo aquele exército viveu, e porque eles reviveram, está vendo? Regeneração. Eles já tinham sido vivos, mas morreram. Agora, com o Espírito, eles reviveram, e eles ficaram em pé. Sem a regeneração do Espírito atuando em você diariamente, não só na salvação, transformando, te habilitando novamente, você fica deitado. Não pare na salvação. Você precisa crescer em Cristo Jesus. Você precisa amadurecer, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Essa é a ordem escrita em Oséias. Este é o tempo de Esdras: conhecer e prosseguir em conhecer. Será que antes desta maratona, você pensava que daria para falar 3, 4, daria para falar o ano todo sobre salvação? Só a salvação, a história da salvação, daria para falar o ano todo. Se você acha que esse assunto é tratado de uma forma muito superficial, mas você está aqui para você ser um avivalista nessa geração. Entender os fundamentos e se levantar forte como aquela madeira da acácia, revestido de ouro, para fazer a diferença nessa geração. Então, voltando aqui, é claro que nós vimos em Ezequiel, então leia em Ezequiel 37, no versículo 5, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Por fim, o Senhor diz no versículo 14, porém em vós o meu Espírito e vivereis. Ele não fala uma vez, ele fala 2 vezes. A palavra vida é muito forte. A palavra vida é mais do que simplesmente respirar. Ele não está falando dessa vida, essa vida é bios. Deus está falando de uma vida que nós perdemos, que é Zoe, é a vida de Deus em nós, é mais do que respirar. Por isso que Jesus disse que tudo tem sentido chegando em Apocalipse. É por isso que o Senhor diz, tem aparência de que vive, mas está morto. Ele fala para uma igreja que estava bem viva. Ele fala para Sardes, uma igreja que estava muito viva, mas viva no ponto de vista de que tinha pulmão e respirava. Mas ele estava dizendo, aos meus olhos, você me serve, mas você ainda está morto. Você precisa do Espírito Santo regenerando cada área da tua vida. E ele continua no Antigo Testamento anunciando. E a gente chega em Cantares 4, versículo 16. Cantares é um dos livros que eu mais amo dar aula. É um livro poético, sim, mas é um livro profético, completamente profético. Fala da vinda de Cristo, fala do preparo da noiva, do chamado do noivo. Mas eu não estou aqui, gente, se deixa eu vou, se deixa eu escapo, não. Mas eu estou aqui para falar de um versículo de Cantares. Cantares capítulo 4, versículo 16, já anunciava a regeneração do Espírito. Está dizendo o mesmo de Ezequiel. Está dizendo, levanta-te,
Vento norte, vem, vento sul. Será que eu estou lendo de novo Ezequiel? Não, é porque a palavra é a mesma. O Espírito é o mesmo. E ele continua dando a mesma mensagem. Assopra no meu jardim. Quem aqui é jardim fechado de Deus? Você é o jardim fechado de Deus. Assopra no meu jardim, espalha os seus aromas, entre o meu amado no seu jardim e coma os seus frutos excelentes. E sabe de que fruto ele está falando? O fruto do Espírito na tua vida. Obra da regeneração do Espírito. Sem a regeneração do Espírito, Gálatas capítulo 5, eu tenho a obra da carne na minha vida. Eu tenho prostituição, eu tenho inveja, eu tenho briga, eu tenho toda a relação das obras da carne na minha vida. Com o Espírito, a regeneração do Espírito em mim, eu tenho o fruto do Espírito. Eu sou manso, eu sou alegre, eu tenho paz, eu tenho benignidade, eu tenho bondade. Eu sou a cara de Jesus, né? Filho de peixe, peixinho é. Eu fico parecido com o Mestre, eu fico parecido com o meu Senhor. É esse fruto que faz parte da regeneração do Espírito. E aqui continua, e o Senhor continua falando o que é a regeneração. Ele anuncia o Antigo Testamento. Não anuncia, aliás, a Bíblia toda não anuncia tantas ressurreições assim. Mas a ressurreição seria só um milagre, e que milagre fenomenal que Jesus fez, que os seus discípulos também realizaram esse milagre. Mas quando a gente vai para duas ressurreições no Antigo Testamento, tanto a de Elias, né, no caso de Elias, no filho da viúva de Sarepta, ou de Eliseu, no filho da Sunamita, as duas ressurreições já anunciavam o que o Espírito faz. Primeiro, aquelas duas ressurreições aconteceram em jovens que tiveram a vida interrompida, morreram antes da hora. Não era tempo, porque se fosse tempo, eles teriam sido recolhidos. Morreram antes da hora. Mas quando os dois profetas atuaram da mesma forma. É só você ler, nas duas passagens, os dois profetas atuam da mesma forma. Em Elias está um pouco mais resumido. Quando se trata de Elias, diz que Elias se deitou por cima do filho da viúva, e ali o filho da viúva ganhou e recebeu vida. No caso do filho da Sunamita, está escrito que Eliseu se deitou, e Eliseu ficou boca sobre boca, mão sobre mão, olhos nos olhos, e ele uma vez, duas vezes, e aquele menino também ressuscitou. E eu digo que quando você é salvo, quando você diz, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, você recebe vida, mas diariamente o Espírito Santo de Deus põe a boca sobre a sua boca, põe os olhos sobre os seus olhos, e sopra, regenerando a sua alma, regenerando a sua vida diariamente. Diariamente nós temos um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Fala comigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ele queria te matar espiritualmente, você foi salvo. Mas quando você é salvo, ele fica tentando te matar de outras formas. Por isso que você precisa da atuação do Espírito Santo todos os dias na tua vida. Ele quer matar você emocionalmente. Ele quer matar você esfriando a sua vida espiritual. Então você precisa desse sopro divino, desse contato com o Espírito Santo, o teu amigo, diariamente. Eu vibrei quando eu recebi o assunto do meu grande amigo, o Espírito Santo. Como eu amo falar do que ele faz em nós. Sem o Espírito Santo,
nós não seríamos nada. Nós seríamos pessoas tão fracas como nós vemos no Antigo Testamento. Gente, você viu comigo em Lucas 24, Jesus soprou e eles que tinham andado 3 anos, você já pensou isso? Andar 3 anos, acordar, dormir com Jesus, ouvir Jesus o dia todo e não entender. Isso somos nós sem o Espírito Santo. Você não tem noção do que o Espírito Santo faz com a tua mente todos os dias. E a gente acha isso normal. Abrir a Bíblia e entender, você acha normal? Isso não é normal, não. É a graça de Deus na tua vida. Homens que deixaram tudo e ficaram 3 anos com Jesus, não tiveram capacitação mas não é porque eles não queriam, eles não conseguiam entender as profecias. Jesus era muito claro com eles, mas eles não entendiam. Mas não culpe os discípulos. Você sem o Espírito Santo tem a mesma dificuldade que os discípulos. Você com o Espírito Santo abre, e a Bíblia abre para você. Jesus fala alto e você entende. Você entende através da música, você entende através da palavra, você entende através do ensino, você entende através da pregação, só porque o Espírito regenerou você. Só por isso. É a tua conexão perdida lá no Éden. E quando nós continuamos, né? Nós continuamos na ressurreição. Eu não posso deixar de mostrar por que Jesus deixou em João capítulo 11 a ressurreição de Lázaro como a última ressurreição, tão perto da obra de cruz. Porque ele sabe que a nossa memória é muito curta, principalmente dos discípulos. Ele precisava de uma lição que ficasse bem fixada na mente deles. E ele mostrou como foi a ressurreição de Lázaro. Aí você sabe que Lázaro morreu, João capítulo 11. E ele diz algo que o Espírito de Deus faz em nós. Ressuscitou. Você viu lá em Ezequiel 37. Você viu comigo ali em Cantares capítulo 4. Que foi o sopro que fez a noiva levantar, é o sopro que fez o jardim frutificar, é o sopro que fez toda a diferença. E por isso aqui, quando nós chegamos em João capítulo 11, Lázaro morreu, 4 dias, já estava cheirando mal. Quando chega Jesus diz para Lázaro, bastou uma palavra. A gente vê o que aconteceu lá na criação, em Gênesis capítulo 1, a mesma coisa. Bastou uma palavra e a vida, uma explosão de vida do outro lado ali da pedra aconteceu. E ali Lázaro ressuscitou. Mas só Lázaro ressuscitar não era o suficiente. Lázaro precisava de uma regeneração total, mais do que a corrente sanguínea começar de novo, ser reativada, mais do que os órgãos que já estavam se deteriorando, eles reverterem e ficarem totalmente, o fígado, tudo que já estava deteriorando, recebeu vida nova, foi restaurado. Todo esse milagre aconteceu em Lázaro. Mas Lázaro, ele sentou, mas ainda faltava alguma coisa. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E eu digo que a regeneração do Espírito Santo depois da salvação é o desafio de você sair e vir ao encontro de Jesus cada dia mais perto dele. Lázaro não podia ter recebido vida e ficar na escuridão. Então o Espírito Santo, ele te tira dessa escuridão e você vem ficando cada dia mais pertinho de Jesus, cada dia mais pertinho. E quanto mais perto de Jesus, vai acontecer o que aconteceu com Lázaro. As amarras da vida dele foram caindo. Isso é obra do Espírito Santo. Jesus falou, tira a venda dos olhos, tira do rosto. E é isso que acontece, teus olhos, e você passa a ver, a entender a palavra, a entender o reino espiritual. E você passa como Lázaro a não dar. Eu fico imaginando, porque eu tenho uma imaginação, não é imaginação, eu levo a sério o que Deus fala. Ele diz que é para meditar. Eu não leio a Bíblia de qualquer jeito. Meditar é meditar.
Meditar, eu penso, bom, então tá bom, então Lázaro ganhou vida, mas ele estava todo amarrado. Como é que foi para Lázaro sentar? Ele deve ter dado um impulso. Pronto, sentei. Estava todo amarrado, né? Não dá para apoiar para sentar. Como é que foi? Eu fico imaginando. Bom, Lázaro, Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Para Lázaro sair para fora, ele teve que andar, mas teve que ser passo miudinho, está com a perna amarrada, está escrito, ele estava todo amarrado, tiveram que tirar, então foi passo miudinho. Quando você se converte, você está cheio de amarra ainda, você dá passo miudinho, mas quando o Espírito Santo começa, e você permite a regenerar, você começa como corça, subir nos altos montes, você começa a andar, saltar, correr. Isso é a regeneração do Espírito Santo. Quem aqui quer mais do Espírito Santo? Eu quero. Ninguém aqui, a começar por nós que estamos aqui, ninguém está pronto. Cada dia, quanto mais eu mergulho na palavra, uma certeza eu tenho, nada sei. Jesus, eu acho que não é possível, e eu sei que tudo que eu sei, eu nada sei, porque eu só vou entender direito, o Senhor mesmo disse, quando eu estiver com o Senhor. Agora eu vejo, mas não vejo completamente. O Senhor, pela tua graça, que você já estudou, o Senhor me dá um pouquinho de entendimento, mas Senhor, que esse pouco de entendimento me leve para mais perto de Ti. Essa tem que ser a tua oração. Não adianta eu aqui ter um monte de aluno aqui e online. Não adianta eu ter vocês. Eu não estou aqui com nenhuma pretensão, e eu sei que essa não é a pretensão do pastor Moisés, de trazer um conhecimento intelectual para vocês. Tem muita gente que conhece muito de tudo, mas eu estou aqui para te dar um conhecimento prático, o que a regeneração do Espírito fez e continua fazendo na minha vida, aonde eu estou e aonde eu preciso estar, porque Jesus está voltando. Se eu não passar essa mensagem para você, não adianta eu aqui ficar 1h15 falando com você, eu vou estar só entulhando a tua mente de conhecimento. Eu quero encher o teu coração de verdade, verdade que transforma, verdade que te fortalece, em nome de Jesus. Então João capítulo 11 mostra um pouquinho mais dessa regeneração do Espírito. E agora, nós chegamos em João capítulo 3. Eu volto, porque eu estou em João capítulo 11. Eu volto para João capítulo 3, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Abre em João capítulo 3. E no versículo 3 em diante, ou melhor falando, no versículo 5, você sabe que Nicodemos não era uma pessoa qualquer, era um mestre. Então, a palavra ele conhecia. Faltava o quê? A regeneração do Espírito. E Jesus, essa é a conversa entre os dois. Nicodemos, o impacto de Nicodemos era Jesus. Jesus, ele começou a ouvir Jesus de alguma forma e ele ficou impactado porque Jesus, ele ensinava. Nicodemos era mestre. Nicodemos ensinava, Jesus também ensinava, mas tinha uma diferença muito grande entre um e outro. Até então Nicodemos não sabia que Jesus era filho de Deus, então ele ficou impactado porque ele ensinava com autoridade, ele ensinava com revelação, ele ensinava e as pessoas eram transformadas, as pessoas eram curadas, as pessoas não saíam de perto de Jesus da mesma forma. Então ele quis saber o que tinha de diferente. Então ele foi lá de noite ter essa conversa com Jesus. Jesus, eu quero entender. E Jesus começou a falar para ele. E ele teve dificuldade ainda. Olha, um mestre sem a regeneração do Espírito na mente. Você entendeu? Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você ganha de presente o Espírito Santo e você é salvo, você ganha vida. Agora, o desafio é deixar o Espírito Santo trabalhar em você. E a mente tem que ser regenerada também. E aqui,
Nicodemos não tinha recebido, a mente dele era um conhecimento que ele embotado, ele era um conhecimento limitado. E aí Jesus começou a falar para ele, falou, olha, quem não nascer, no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. E aí é claro que Nicodemos começou a dizer, mas como que eu vou nascer da água? Como é que eu vou nascer do Espírito? Nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Como que é isso? E Jesus estava falando a regeneração do Espírito é este novo nascimento. Eu gosto em inglês que ele traz duas palavras. Tem uma palavra para conversão e uma palavra para novo nascimento. As pessoas, elas confundem um pouquinho. O novo nascimento é você se tornar uma nova criatura de fato. Deixar o velho homem, esse não existe mais. Eu preciso ser uma nova criatura. Uma mente que pensa. Jesus, o Senhor, ele falou em Isaías 55. Os meus pensamentos estão acima são mais altos do que os teus, e os meus caminhos são mais altos do que os teus também. Ele não está falando isso para você dizer assim, é inatingível. Não, ele está dizendo, eu estou te desafiando a você subir de nível. Eu não quero que você fique com pensamento terreno. Pensamento terreno fica ao alcance da serpente. Eu quero que você eleve o teu pensamento. Pensamento terreno, quer ver a regeneração do Espírito em você? Pensamento terreno é o seguinte, a pessoa me magoou, eu tenho razão de ficar magoada e não querer nunca, nem pensar em perdão. Afinal de contas, aí você tem uma lista, fez isso, isso, isso e isso. Aí Jesus vem e te desmonta. Ele diz o seguinte, aquele que não ama o teu irmão é homicida. Aí ele te desmonta quando ele diz que é para amar o inimigo. Não, Jesus, eu posso assim, não conviver com o inimigo, tá bom, não matar o meu inimigo, já tá bom, eu não vou matar meu inimigo. Não, Jesus, não, nada disso serve. Eu disse para amar o inimigo. Aí Jesus vem e desmonta a gente um pouquinho mais, quando ele diz que eu tenho que amontoar brasas vivas na cabeça do meu inimigo. Não é como a nossa mente carnal quer incendiar o meu inimigo. Não, eu não vou atear fogo no meu inimigo. Eu vou dar para ele o que é difícil. Eu vou dar a brasa que é difícil fazer fogo. Eu vou dar pronto para ele. Quando você chegar em casa, eu não estou te dando só a lenha, eu estou te dando a brasa. Está tudo pronto. Vai lá e acende o fogo na tua casa. Isso é ter o Espírito, é ser regenerado através do Espírito Santo de Deus. A gente deixa de ter razão. E aqui é isso que ele estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, novamente, novo tipo de sentimento, novo tipo. Agora não é mais o fruto, porque pelo fruto eu conheço a árvore. A árvore boa só pode dar bom fruto. A árvore ruim dá fruto ruim. É isso que está escrito na palavra. Então eu pergunto para você, aí você pergunta, será que eu passo no teste de estar sendo regenerado pelo Espírito Santo? É só você ver o fruto que você está dando. E o fruto que a gente está dando, o melhor parâmetro não é a gente mesmo, porque a gente fica cego. É você ver a reclamação dos outros a teu respeito. E as pessoas que mais convivem com a gente, esse é o bom parâmetro. Se ela estiver falando, olha, você está na igreja, mas você não muda. Você está na igreja, mas olha, só aquele momento você canta, levanta a mão, mas quando você chega em casa, você não tem paciência. Quando você chega em casa, você grita e aí está faltando a regeneração do Espírito na sua vida. Está faltando uma palavra que eu digo para você: transformação. A palavra transformação, ela é tão séria quanto a palavra salvação. Salvação é extraordinário, mas transformação é a continuação do que Deus quer depois da salvação. Você precisa ser
transformado. E só o Espírito Santo de Deus em nossas vidas para sermos transformados. Aliás, eu preciso ver meu horário aqui. Acabou. Meu horário acabou. Mas eu preciso terminar aqui com vocês. Abrem em Efésios 2. Para você saber o que é regeneração do Espírito. Enquanto você lê Efésios 2, vamos ver se você está passando pelo teste da regeneração. O fruto lá de Cantares, olha lá, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está passando no teste? Se está passando nesse teste, é porque você está deixando o Espírito Santo atuar na tua mente, nas tuas emoções. Eu sei que o teu espírito está vivo. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida. Zoe. Zoe. Zoe em grego. Haim em hebraico. Vida do tipo de Deus. Nós temos o vida bios, que é a vida física. Teu corpo foi regenerado quando você foi salvo? Sim ou não? Pergunta difícil? Não. Você continua envelhecendo? Eu continuo. Então não foi regenerado. Você continua aí. Se Jesus não voltar, você vai morrer? Então o corpo não. Nós vamos morrer ou sermos arrebatados. Mas o teu espírito foi regenerado. E a tua alma precisa do trabalho do Espírito Santo para ser regenerada. Ficou agora bem claro para você? Então, por isso que ele está falando em Efésios 2, versículo 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso era você sem Jesus. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por isso que quando você aceita Jesus, você recebe um DNA, a vida de Deus em você. E aqui está escrito, ele atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Esse é você não regenerado. E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, mas você é filho de Deus agora, como também os demais. Mas Deus, aí vem a graça de Deus que você já estudou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Maior presente, maior roubo da humanidade aconteceu no Éden. Maior presente da humanidade aconteceu no jardim do túmulo, onde Jesus ressuscitou. No Gólgota, onde ele morreu, mas no jardim do túmulo, onde ele ressuscitou. Esse foi o maior presente da humanidade. E o que eu queria ainda, para a gente poder terminar, sem a mudança, a regeneração do Espírito em você, não traz uma mudança superficial. Ela traz uma mudança profunda. Mudança essa profunda que faz com que todo mundo passe a notar que algo diferente aconteceu em você. Você, lembra a palavra que eu usei? Irreconhecível. O teu modo de falar é outro. O teu modo de se vestir é outro. O modo de você se comportar é outro. O modo de sentir é outro. O modo de olhar é outro. A tua vida é outra. Por isso que Jesus disse, é nascer de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novas criaturas em Cristo Jesus. Não tem por onde. Mas a nossa mente precisa ser transformada. Como está escrito, renovada. Como está escrito em Romanos 12, versículo 2. Se não houver renovação de mente, a obra do Espírito em você é incompleta. Cristo em nós, esperança da glória. É
vontade de ficar a noite toda, mas tem outro mestre ainda depois de mim. Eu queria ter a liberdade. Posso, pastor? Eu gostaria que você ficasse em pé. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Eu sei que 100% dos presentes aqui já receberam salvação. Sim? Quem já tem Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão. Online eu não sei. Esse é o seu momento. Se você ainda não recebeu o maior presente, esse é o seu momento. E você pode fazer isso aí na sua casa, onde você está. Esse é o momento para você pôr a mão no seu coração e abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu entrego a minha vida, eu abro o meu coração, eu Te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, eu confesso com os meus lábios, escreve o meu nome no livro da vida. Esse é o seu momento. Você pode se ajoelhar aí na sua casa. Esse é o momento entre você e o Salvador. Esse é o seu momento entre você e o resgatador. A salvação é um presente em que a Trindade esteve e está envolvida. O plano foi concebido na mente do Pai. Jesus veio para executar o plano. E o Espírito Santo está aqui até hoje para aperfeiçoar em você aquilo que você recebeu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora a minha palavra é para você, aluno, você que conhece ao Senhor Jesus, que já tem uma caminhada com Ele, talvez de anos. Esse é o momento de você examinar o teu coração, falar: Senhor, eu acho que eu ainda estou criança. Senhor, eu acho que eu ainda não permiti que o Senhor trabalhasse perfeitamente na minha mente. Eu ainda me acho uma madeira de acácia não muito lixada. Está faltando ouro na minha vida. Termina de lixar a minha mente. Termina de lixar as minhas emoções. Eu ando muito deitado. Aquele exército precisou do Espírito para levantar. Aquele jardim precisou do Espírito para dar fruto. Eu preciso do Espírito como aquelas madeiras da acácia precisaram de ouro para ficar em pé. Sem o ouro, elas não estariam habilitadas para ficar em pé. Eu preciso de Ti, Espírito Santo de Deus. Fala para o Senhor: eu te dou liberdade. Entra na minha mente terrena. Senhor, me dá os Teus pensamentos. Entra no meu coração, que ainda precisa tanto da regeneração. Eu ainda tenho tanta raiva, ira. Eu ainda tenho tanta falta de domínio próprio. Eu ainda tenho tanta obra da carne em mim. Senhor, vem circuncidar o meu coração. Eu quero ir do outro lado do muro. Eu quero crescer. Eu quero ficar forte. Eu quero estar apto para o grande momento do encontro contigo. Vem, Senhor, vem. Esses são os teus filhos. Sopra, sopra, sopra. Sopra sobre o teu jardim regado. Oh, Senhor, vem e sopra sobre o teu exército que foi salvo, mas precisa ficar em pé. Sopra, Senhor, como o Senhor soprou no cenáculo. Abre o entendimento para essa grande verdade. O maior presente que o Senhor nos deu: salvação, regeneração. Vem, Senhor, habita em nós, trabalha em nós. Nós clamamos em nome de Jesus.